Quando um Doberman aposentado da polícia latiu desesperado diante da mansão mais protegida da cidade, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Mas naquela mesma noite, os primeiros sinais apareceram. Furgões pretos chegando de madrugada, seguranças armados abrindo caminho sem questionar e sons abafados que pareciam vir do subsolo. O que parecia apenas um instinto animal, logo se transformou em uma descoberta aterradora. A prova de que por trás da fachada de luxo escondia-se um segredo sombrio que poderia mudar tudo. O céu já se tingia de vermelho quando Arthur Mendes, um policial aposentado que há anos vivia à sombra de um trauma, pegou a estrada que serpenteava até a zona nobre da cidade. Ao seu lado, no banco do passageiro, estava Thor, seu Doberman de porte elegante, mas marcado pelo olhar atento de quem já servira como cão policial K9. O carro seguia em silêncio, até que no alto da colina surgiu a mansão imponente. Era o tipo de lugar que todos na região conheciam. Cercas de aço, câmeras discretas, guardas na entrada. Um símbolo de poder e riqueza. Foi então que Thor mudou. Primeiro, o corpo inteiro ficou rígido. Depois, um rosnado profundo reverberou no interior do carro. Em segundos, o cão começou a latir de forma frenética, como se estivesse diante de um inimigo invisível. "O que foi, garoto?" Arthur perguntou, tentando acalmá-lo. Mas não houve tempo para reação. Thor deu um salto pela janela aberta e disparou até o portão da mansão, fincando as patas contra o chão e encarando a construção como se quisesse atravessá-la apenas com o olhar. Arthur freou bruscamente. O coração disparou. Thor não era um cachorro comum. Cada fibra daquele animal havia sido treinada para identificar perigo real. E se ele reagir assim, havia algo ali dentro, algo que Arthur ainda não conseguia ver. Por um instante, Arthur ficou paralisado. A mansão, com seus muros altos e seguranças discretos, parecia impenetrável. Mas o comportamento de Thor abriu uma ferida que ele tentava manter fechada há anos. O corpo doía com a lembrança de fracassos antigos, e a mente trouxe à tona imagens que nunca abandonaram seus pesadelos. Arthur Mendes não era apenas um homem aposentado. Era a soma de todas as histórias que vivera na polícia e de todas as que nunca conseguiu esquecer. Na parede de sua sala, repousava uma caixa de madeira trancada. Dentro dela, recortes de jornais amarelados, relatórios de operações e uma fotografia gasta de um grupo de adolescentes desaparecidos. Foi o caso que o marcou para sempre. Naquela época, Arthur chefiava uma equipe que investigava um possível esquema de tráfico de jovens estrangeiros. Denúncias anônimas falavam de promessas falsas de estudo, intercâmbio e trabalho em fazendas locais. Muitos adolescentes eram atraídos pela chance de um futuro melhor. Ao chegarem ao país, porém, sumiam sem deixar rastros. Arthur acreditava que poderia desmontar aquela rede. Seguiu pistas, vasculhou registros de imigração, pressionou intermediários. O cerco parecia se fechar, mas numa madrugada chuvosa, quando sua equipe finalmente invadiu o local que acreditavam ser o ponto central da operação, encontraram apenas salas vazias e colchões abandonados. Os traficantes haviam desaparecido horas antes, e os adolescentes nunca mais foram vistos. Arthur guardou aquela falha como uma ferida aberta. A cada noite em claro, sua mente repetia a mesma pergunta. Se eu tivesse agido mais rápido, eles estariam vivos? Foi nesse mesmo período que conheceu Thor. O Doberman já tinha fama dentro da corporação. Disciplinado, destemido, preciso. Era o tipo de cão que entrava em becos escuros sem hesitar. Farejava drogas em compartimentos que nenhum humano imaginaria e obedecia ao mínimo gesto de seu condutor. Mas Thor também carregava cicatrizes. Numa operação contra uma quadrilha armada, foi atingido de raspão. Sobreviveu, mas os médicos recomendaram sua aposentadoria precoce. Para muitos, era apenas mais um cão que encerrava a carreira. Para Arthur, era diferente. Naquele olhar havia a mesma mistura de força e melancolia que ele via no espelho todas as manhãs. Quando Thor foi colocado para a adoção, Arthur não pensou duas vezes. Levou-o para casa,
não como um troféu, mas como um parceiro. Dois veteranos sem uniforme, tentando se acostumar ao silêncio de uma vida comum. O silêncio, porém, nunca foi suficiente. Arthur frequentava cafés, caminhava pelas ruas, fingia normalidade, mas bastava uma sirene ao longe para que seu peito se apertasse. Bastava ver adolescentes em grupo para que flashes do passado o atingissem como lâminas. Thor parecia sentir isso. Muitas vezes, aproximava-se e deitava a cabeça pesada sobre o colo de Arthur, como se dissesse: "Eu sei, também ainda não acabou para nós." E foi exatamente por isso que, naquele dia, quando Thor reagiu diante da mansão, Arthur não conseguiu ignorar. O rosnado do Doberman não era aleatório. Era o mesmo tipo de comportamento que Arthur lembrava de ver quando cães K9 encontravam drogas, armas ou pessoas escondidas. Arthur estacionou o carro a alguns metros dali. O coração disparava e sua mente viajava no tempo. O portão da mansão estava iluminado por holofotes discretos. Homens de terno e auriculares faziam ronda. A cena parecia normal. Seguranças protegendo uma residência luxuosa. Mas para Arthur, nada ali era normal. Thor, seu parceiro agora, mantinha-se imóvel, como uma estátua, os olhos fixos. Cada fibra de seu corpo dizia que havia algo errado. Arthur passou a mão no rosto. A lembrança dos adolescentes desaparecidos voltou como uma tempestade. Ele pensou: e se aqui dentro estiver acontecendo de novo? A lógica tentava convencê-lo de que era paranoia. A mansão podia pertencer a um empresário excêntrico, a um político rico, a alguém que gostava de segurança reforçada. Mas o instinto gritava outra coisa, e Arthur conhecia bem a diferença entre imaginação e intuição. Naquela noite, de volta em casa, não conseguiu dormir. Andava de um lado a outro enquanto Thor o seguia em silêncio. A televisão ligada no noticiário apenas reforçava o peso da ironia. Mais 2 adolescentes desaparecidos haviam sido reportados na região metropolitana. Nenhuma pista, nenhuma testemunha. Apenas silêncio. Arthur desligou a TV e encarou a caixa de madeira na estante. Aquela mesma caixa com os recortes de jornais, com a foto dos adolescentes que nunca conseguiu salvar. Ele a abriu e espalhou os papéis sobre a mesa. Thor deitou ao lado, mas mantinha os olhos fixos nele, como se esperasse uma decisão. Arthur murmurou para si mesmo: "Não posso deixar isso acontecer de novo. Não posso." Na manhã seguinte, Arthur voltou ao bairro da mansão. Não contou a ninguém. Estacionou o carro em uma rua lateral, com visão parcial do portão, e esperou. A primeira noite parecia calma. O silêncio da madrugada só era quebrado pelo farfalhar das árvores. Até que, por volta das 3 da manhã, um furgão preto surgiu na esquina. O portão da mansão se abriu imediatamente, sem questionamento. O veículo entrou como se fosse esperado. Arthur apertou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Na segunda noite, outro furgão. Na terceira, mais 2, em sequência. Não era coincidência, era rotina, um fluxo organizado, sistemático. Thor, ao lado, acompanhava cada veículo com o corpo rígido e o olhar fixo. Latia baixo, num aviso contido. Arthur sentia o peito arder. Aquilo não era paranoia. Ele sabia que havia visto esse padrão antes, em operações antigas. E sempre terminava da mesma forma: vidas destruídas. Cansado de carregar sozinho o peso da suspeita, Arthur procurou um ex-colega de farda. Encontraram-se num bar discreto, longe dos olhares curiosos. Entre goles de café amargo, Arthur descreveu a mansão, os furgões, os guardas, a movimentação noturna. O colega soltou uma risada seca. "Arthur, você ainda não superou aquele fracasso. Está vendo coisa? Essa mansão é de gente importante. Vai acabar arrumando problema se insistir nisso." As palavras bateram como chumbo. No fundo, Arthur sabia que seu amigo não estava completamente errado. Ele ainda não superara o fracasso do passado. Mas isso não significava que estava errado agora. Naquela noite voltou a campana. A chuva fina cobria o para-brisa, distorcendo as luzes da mansão. Thor, inquieto, rosnava baixo. Então aconteceu. Um dos furgões entrou.
e instantes depois, Arthur jurou ouvir algo que gelou seu sangue. Um som abafado vindo do subsolo, quase engolido pelas paredes grossas. Não era a imaginação, era um grito, curto, contido, mas humano. Arthur puxou o celular e tentou gravar. O vídeo mostrava apenas o portão fechado e a chuva escorrendo no vidro. Nada de provas. A frustração o consumiu. Thor, porém, não tinha dúvidas. Estava de pé, rosnando, como se a cada fibra de seu corpo quisesse avançar. Pouco depois, Arthur percebeu algo ainda pior. Um dos seguranças da mansão parou na calçada e ficou olhando fixamente em direção ao carro. Mesmo à distância, Arthur sentiu que o encaravam diretamente, como se soubessem quem ele era e o que estava fazendo ali. Por instinto, ligou o motor e se afastou, mas a sensação de estar sendo seguido o acompanhou até em casa. Dias depois, um vizinho da região bateu em sua janela durante outra campana. Um homem de meia idade com semblante irritado. Está espionando a casa dos outros? Se continuar aparecendo por aqui, vou chamar a polícia. Não precisamos de velhos paranoicos enchendo o saco dos vizinhos ricos. Arthur conteve a raiva. O homem se afastou, mas deixou no ar uma ameaça real. Se insistisse, poderia acabar detido, acusado de assédio ou perseguição. Arthur respirou fundo. Olhou para Thor. O Doberman permanecia rígido, encarando a mansão, sem vacilar, sem duvidar. De volta em casa, Arthur encarou a caixa de madeira com os recortes antigos. As fotos dos adolescentes desaparecidos pareciam gritar para ele. Era como se o passado estivesse se repetindo diante de seus olhos. E dessa vez, ele seria o único tolo a ignorar. A voz dos outros ecoava em sua mente. Você está obcecado, você está ficando louco. Mas o rosnado baixo de Thor era como uma âncora na realidade. No fundo, Arthur sabia. Talvez todos os outros duvidassem, mas Thor não. E se havia alguém em quem ele podia confiar, era justamente o parceiro que nunca o abandonara. O dilema queimava em sua mente. Podia recuar, desistir, aceitar a ideia de que estava velho, traumatizado e obcecado. Ou podia enfrentar o risco de uma vez por todas, mesmo que isso custasse caro. Arthur respirou fundo, ajeitou o casaco surrado e decidiu. Não podia falhar de novo. Não iria permitir que mais jovens fossem engolidos pelo silêncio. Na madrugada seguinte, voltou à mansão. Dessa vez, não apenas para observar. Estava decidido a agir. Ficou em silêncio, com o carro apagado, até que o som abafado de pneus cortando o asfalto ecoou na rua. Um novo furgão preto surgiu, os faróis baixos iluminando a neblina. O portão se abriu automaticamente como sempre e o veículo entrou. Mas antes que os portões se fechassem, Arthur acelerou. Parou o carro a poucos metros e desceu, o coração martelando. Thor disparou na frente, como se soubesse que era o momento. O segurança à frente reagiu. Ei, aqui não é lugar para você. Dê meia volta. Agora! Arthur levantou as mãos, tentando disfarçar. Só estou perdido. Pensei que fosse outra rua. Enquanto falava, sua visão periférica captou o que precisava. O furgão sendo descarregado. 2 homens puxavam adolescentes para fora do veículo. Garotos e garotas de 14, 15, talvez 17 anos. Estavam desorientados. Alguns com malas de mão baratas, como se acreditassem ter viajado para estudar ou trabalhar. Arthur sentiu a raiva subir como fogo. Mas se atacasse sozinho, seria morto em segundos. Precisava recuar, respirar e preparar o próximo passo. Naquela noite, ligou para um contato antigo da corporação, um detetive que ainda respeitava a sua palavra. Sei que vai soar absurdo, mas tenho provas. Aquela mansão esconde algo muito maior. Não posso explicar tudo por telefone. Preciso de você amanhã. Do outro lado da linha, silêncio. E então uma resposta curta. Se for mais uma das suas obsessões, não me envolva. Mas se tiver razão, estarei lá. Na noite seguinte voltaram juntos. Arthur, Thor e 2 agentes discretos em carros não identificados. A campana foi montada em 3 pontos diferentes. E foi então que a verdade, antes apenas suspeita, explodiu diante dos olhos de todos.
Às 2:30 da manhã, 3 furgões chegaram em comboio. Do primeiro, desceram adolescentes com expressões de pânico, alguns segurando papéis de contrato de trabalho em idiomas estrangeiros. Do segundo, vieram caixas lacradas. Do terceiro, homens armados que conduziam a cena como rotina. Um dos agentes não conteve a raiva. "Meu Deus! Eles estão traficando pessoas a céu aberto!" Era a confirmação que Arthur precisava. O cerco começou minutos depois. Viaturas silenciosas fecharam as ruas ao redor. Homens armados da Polícia de Operações Especiais se posicionaram. Arthur, ao lado de Thor, caminhava com passos pesados. Não estava de uniforme, mas sentia-se novamente um policial, pela primeira vez em anos. "Vamos, garoto. Essa é a nossa hora." O portão foi arrombado. O estrondo ecoou na madrugada, seguido pelo barulho de botas e gritos de comando. Thor correu na frente, latindo ferozmente, guiando o avanço como se tivesse renascido em sua função de capa 9. Os seguranças reagiram, mas foram dominados rapidamente. Arthur, guiado por Thor, encontrou uma entrada lateral que descia a um porão escondido. Lá dentro, a cena era ainda mais perturbadora. Quartos improvisados, beliches de ferro, grades reforçadas. Jovens de diferentes países estavam amontoados, alguns chorando, outros em silêncio absoluto, como se já tivessem perdido a esperança. Uma garota ergueu os olhos quando viu Arthur. Sussurrou em inglês quebrado. "They said we would study here." Arthur sentiu a garganta fechar. Era a repetição cruel do caso que o perseguia por anos. Mas dessa vez, estava em suas mãos mudar o final. Ele se ajoelhou e respondeu com firmeza. "Vocês estão seguros agora? Ninguém vai levar vocês daqui." Thor deitou-se diante do grupo, deixando que as mãos trêmulas dos jovens tocassem seu pelo. O medo deu lugar a um sopro de confiança. Enquanto os agentes retiravam os adolescentes, Arthur percorreu os corredores. Em cada sala, encontrava evidências, documentos falsos, passaportes recolhidos, contratos fraudulentos de emprego. Era um esquema internacional de tráfico humano disfarçado de caridade e oportunidades. E a mansão era o centro de tudo. Arthur respirou fundo. O passado voltava com força, as imagens das vítimas que nunca conseguiu salvar. Mas, desta vez, a história não terminaria em derrota. Olhou para Thor, que mantinha o corpo firme, como se ainda estivesse em alerta. "Conseguimos, parceiro. Não falhamos desta vez." O sol nascia quando os furgões da polícia transportavam os adolescentes resgatados. A imprensa já cercava a área, repórteres gritavam perguntas, helicópteros sobrevoavam a mansão agora cercada por fitas amarelas. Arthur permaneceu parado, observando em silêncio. O peso de anos parecia escorrer dos ombros. A ferida do passado não desapareceria, mas agora havia uma cicatriz de redenção. Thor, deitado ao seu lado, parecia finalmente relaxar. O Doberman respirava fundo, os músculos antes tensos agora soltos, mas o olhar ainda atento, como se até o último instante não permitisse que nada ameaçasse aqueles que acabavam de ser salvos. Um detetive aproximou-se e colocou a mão no ombro de Arthur. "Se não fosse você, nada disso viria à tona. Talvez todos esses jovens nunca mais tivessem visto a luz do dia." Arthur não respondeu de imediato. Apenas fitou o parceiro de 4 patas e esboçou um sorriso discreto. Nos dias seguintes, as notícias tomaram conta da imprensa. Manchetes estampavam palavras como resgate histórico, rede internacional de tráfico desmantelada, heróis improváveis. Repórteres queriam entrevistas. Microfones eram empurrados em direção a Arthur, mas ele recusava. Educadamente. Não buscava reconhecimento. O que importava já havia acontecido. As vítimas estavam livres. E o peso que carregava desde o fracasso de anos atrás finalmente começava a se dissolver. À noite, sentado na varanda de casa, Arthur abriu a caixa de madeira com recortes de jornais antigos. Por cima dos velhos recortes, colocou uma nova fotografia, a imagem dos adolescentes resgatados, sendo conduzidos em segurança para fora da mansão. Era como se a vida, depois de tanto tempo, tivesse lhe concedido uma segunda chance. Thor, ao lado, apoiou a cabeça pesada em seu joelho. Arthur passou a mão pelo dorso do parceiro e sussurrou. "Acabou, garoto,
Mas se não fosse você, eu teria desistido antes de começar. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine uma mulher exausta, ainda molhada da correnteza, segurando contra o peito um filhote de leão indefeso, enquanto 6 adultos formam um semicírculo silencioso, bloqueando qualquer saída. Será que a manada a puniria por ter tocado no filhote? Ou testemunharia um gesto de aceitação impossível de acreditar? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!